Olá, meus amigos, eu sou Geraldo Rodrigues, professor de Direito Penal e Processo Penal. Esse é o canal Direito pelo Direito. O assunto dessa semana é incêndio criminoso, estelionato e falsa comunicação de crime. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos ver? Essa semana nós tivemos a triste notícia de que houve um grande incêndio na Serra das Araras, lá em Petrópolis, e até aquele momento ninguém sabia qual era a razão daquele incêndio. As autoridades locais, ao pesquisarem, ao investigarem o que tinha provocado aquele incêndio, descobriram uma coisa que estarreceu todo mundo. Um senhorzinho de 66 anos, com o fito de receber o seguro do seu automóvel de forma fraudulenta, causou todo esse desastre ambiental. Ele fez todo um ato preparatório, preparou tudo engenhosamente, foi na delegacia, fez um registro de ocorrência de que havia sido roubado, seu veículo havia sido roubado, nem furtado, roubado, e após com esse registro na mão, ele deu entrada no pedido de seguro. Antes, porém, passou no posto de gasolina, encheu um recipiente, pegou um recipiente de gasolina e foi para uma localidade perto da floresta. E lá chegando, colocou fogo no carro e perdeu o controle da situação. Esse carro incendiado, obviamente, perto da floresta, a mata seca, pegou fogo na mata. E esse prejuízo ambiental foi tão grande que levou 3 dias para ser debelado pelo Corpo de Bombeiro. Ele não tinha consciência de que com aquele ato ele ia praticar no mínimo 3 tipos de crime. O primeiro foi falsa comunicação de crime, que está no artigo 340 do Código Penal. O segundo foi artigo 41 da Lei 9.605 de 98, que é incêndio florestal, crime federal. E o terceiro foi o artigo 171, no parágrafo 2º. O artigo 171 que diz que obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No artigo 2º, é bem claro, diz que fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro, ou que destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava a consequência da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor do seguro. Vejam vocês quantos atos essa pessoa cometeu de forma que ocasionou esse grande desastre no ambiente florestal de Petrópolis, e a consequência disso foi o quê? A autoridade, tomando ciência dos fatos, decretou a sua prisão em flagrante. Ele foi preso em flagrante, foi levado para uma audiência de custódia e o juiz, muito acertadamente, decretou a prisão preventiva. Não deu a ele a oportunidade de que ele fosse responder em liberdade até aquele momento. Por quê? Com provocar acidente, no artigo 41 da Lei 9.605 de 98, tem uma pena de 2 a 4 anos, é multa. A falsa comunicação de crime é uma pena, uma detenção de 1 a 6 meses. Mas o artigo 171 tem uma pena de 1 a 5 anos de prisão. Naquele momento, o juiz não tinha ali todo o acompanhamento histórico, a folha de antecedentes criminais daquela pessoa, e manteve a prisão preventiva, decretou a prisão preventiva, manteve ele preso, até que se apure todo o histórico daquela pessoa. O porquê que ele fez aquilo, de que maneira que ele fez aquilo, sozinho, acompanhado, teve ajuda, que tipo de ajuda ele teve, ou se já fez de alguma outra maneira esse tipo de crime. Naquele momento
ele foi colocado no estado de prisão preventiva e lá se encontra até agora. Pois é, esse é um incêndio criminoso com estelionato e falsa comunicação de crime. Mas nem sempre um incêndio criminoso ele é proposital. Ele pode ser feito de uma maneira que a pessoa pratica um incêndio, vai responder criminalmente, mas de que forma? O artigo 42 do Código da Lei 9.605 de 98, que é a lei que nós estamos falando, é uma lei do crime ambiental, diz que fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndio nas florestas e demais formas de vegetação em área urbana ou qualquer tipo de assentamento humano. Por que esse artigo 42 fala especificamente de balão? Porque existe até clubes de baloeiro, existe campeonato de balão. Muitas pessoas saltam balão e elas não levam em consideração o que esses balões ocasionam quando caem numa residência, numa indústria, num posto de gasolina, num reservatório de combustível. Não vai se dizer que a pessoa solta balão sabendo que aquilo dali pode ocorrer uma explosão, pode causar um dano material a alguém. Mesmo que ela não pense assim, ela está assumindo risco, porque ela soltou aquele balão deliberadamente. Pode ser que ela não queira que aquilo cause incêndio em lugar nenhum, mas ela, ao fazê-lo, ela assume o risco. Então ela está cometendo um crime. E esse crime é um crime de incêndio ocasionado por balão. E essa lei está bem clara quando ela diz: fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime, tá? Também podemos ver outro tipo de crime de incêndio criminoso. Esse tipo de crime de incêndio criminoso, ele está no artigo 250 do Código Penal. O artigo 250 do Código Penal, ele diz que causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou o patrimônio de outrem, reclusão de 3 a 6 anos. E o artigo 250 elenca uma série de situações e uma série de lugares ou determinados locais em que alguém que causa um incêndio, que está descrito no artigo 250, está passível a essa pena de 3 a 6 anos de multa. E o que nós podemos ver também é que quando você fala em incêndio proposital, nos faz lembrar os incêndios florestais. Tem tipos de incêndio na floresta, no centro-oeste, na Amazônia, que são naturais, são causados pelas secas e são incêndios que devastam grande área da nossa floresta. Mas existe também outros tipos de incêndio que são provocados por fazendeiros que querem fazer pastos naquela localidade, e isso tem uma repercussão mundial e o Brasil, inclusive, enfrenta essa série de queimadas nas nossas matas com o fito de combater essas queimadas criminosas. Esse é um trabalho que vem sendo feito e vem gerando de uma parte da população mundial, né, da comunidade científica, dos ambientalistas, por que não se consegue combater esses incêndios. Então, uma parte é incêndios naturais, outra parte são incêndios provocados pela mão do homem, né? São provocados por agropecuários, as pessoas que estão interessadas naquele espaço para poder fazer a sua, vamos dizer assim, o seu pasto para bois. Então, o que nós temos visto aqui é que quando se fala de incêndio florestal, tem que se ter muito cuidado, porque atinge a todo mundo, atinge toda uma comunidade, atinge toda a flora e a fauna da nossa cidade. É preciso que nós tenhamos muito cuidado, atentos e procurar de todas as maneiras possíveis evitar, não jogar guimba de cigarro na floresta, não fazer acampamento se deixar restos de brasa. São coisas simples que nós podemos evitar. E principalmente, nunca, em tempo algum, procurar fazer com que algo venha a prejudicar mais ainda a nossa floresta.
Isso não é direito. Esse é o direito pelo direito. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva. Obrigado.